bem-vindos ao canal Inimitando. Bem, pessoal, hoje a gente vai ter um especial aqui de Dia das Crianças. Dia 2 de outubro, todo mundo sabe que é Dia das Crianças, então a gente não poderia ficar de fora, né? E fazer um especial aqui para as crianças, tanto as crianças pequenas como as crianças grandes acima de 30 anos, né? Tem muita criança aí que tem mais de 30 anos aí que ainda gosta de curtir um bom desenho, uma boa animação, né? Então é o seguinte, pessoal, hoje o filme que eu escolhi para falar, obviamente é uma animação, é justamente de um bando de insetos que preparam uma tática de guerra contra gafanhotos malvados que só querem lanchar de graça. Estão curiosos para saber qual é esse filme? Então não se esqueçam de deixar o seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam, pessoal, de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então vamos lá para o nosso filme. Muito bem, pessoal, quero deixar bem claro que o vídeo de hoje contém spoilers. Então se você nunca viu a animação de hoje, no caso, né? Se é que alguém nunca tenha assistido a animação, então eu acho bom você fechar o vídeo, assistir o filme e depois você volta aqui e comenta sobre as suas impressões sobre o filme, tá bom? Beleza, pessoal? Então quem assistiu, então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre vida de insetos. Muito bem, pessoal, então hoje a gente vai comentar sobre uma das animações da Pixar. Vocês não sabem que a Pixar era um estúdio, né, que desde 1976, se não me engano, vinha produzindo animações, né, e tem um catálogo, sabe, gigantesco, com dezenas de animações bem marcantes. E a Pixar é uma tipo de empresa que, sabe, as suas produções, né, elas remetem muito à nossa infância. É difícil você pegar, por exemplo, uma das produções que ela fez, né? As animações que ela fez, é nada mais nada menos do que Toy Story. E se você assistiu hoje a Toy Story, ou o próprio filme de hoje que a gente vai comentar, cara, é muito nostálgico, porque você sente aquele gostinho, aquele cheirinho de infância que hoje em dia as animações não conseguem trazer. São bem produzidas hoje em dia, mas aquele sentimento, sabe, de infância que eles colocam nas animações dele realmente único. Hoje em dia a Pixar, né, foi adquirida pela Disney e hoje em dia você pode assistir todo o catálogo das animações lá no site de streaming da Disney. Mas realmente é uma empresa que dispensa comentários. Realmente peguem, quem nunca assistiu nenhuma animação da Pixar, né, pega e assiste. Ou então se você tem filhos pequenos, filhos assim que tem uma faixa de até 12 anos, 13 anos, depende da idade, mas com certeza eles vão gostar muito das animações da Pixar. Então é uma empresa que dispensa comentários. Muito bem, pessoal, então assim, a animação estreou em 25 de novembro de 1998, isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil veio no dia 18 de dezembro de 1998. E assim, o que é o filme? Assim, para vocês entenderem. O filme praticamente conta a vida de insetos. Mas assim, isso envolve bem assim, resumido. Mas assim, o que de fato realmente é o filme? O filme, ele conta a história do Fink. Fink é uma formiguinha ali bem inteligente. Ele é um cara que, no caso uma formiga, é ótimo. Mas assim, ele é um cara que tem uma criatividade muito grande. Ele parece uma formiga inventora. Tanto é que logo no começo da animação, você vê logo ele ali trabalhando num invento que ele fez, né? De recolher umas sementes, né? Uma semente, frutas. Porque é o seguinte, no filme, as formigas vivem ali num formigueiro, obviamente. Mas elas têm que pegar e fazer em determinado período uma espécie de colheita para fazer uma espécie de oferenda para gafanhotos que estão ali para poder, entre aspas, defender elas. E o líder desse bando de gafanhotos é o Hopper, que é um gafanhoto metido a gangster, né? Que é todo malvadão, todo, sabe, durão. É bem aquele vilão mesmo, estilo gangster, né, que tinha aqueles filmes antigamente. E nisso, elas têm que colher
essas sementes, essas frutas para poder oferecer para eles, para, entre aspas, eles defenderem eras de outros insetos que podem vir a invadir o formigueiro e explorar eras. É hipocrisia, né? Totalmente hipócrita, porque quem faz isso são justamente eles que fazem isso. Então, logo no começo da animação, mostra justamente isso. As formigas ali recolhendo de boa as sementes, as frutas e colocando uma espécie de... como posso dizer assim? Uma folha grande que parece uma espécie de santuário que eles colocam ali. E é onde eles reúnem toda a comida que eles vão colhendo, né? Eles vão ali... É engraçado que é bem assim, organizado, né? Porque eles vão colhendo em fila. As formigas vão ali em fila, né? Colhendo e vão colocando ali, depositando nessa espécie de santuário. E nisso, né? O Fink, ele tá com essa invenção, que até ele recebe uma bronca ali de uma das formigas aí que tá organizando a fila, né? Pra poder as formigas ficarem em sincronia, para cada um poder colher de forma bem organizada, né? Essas frutas e colocarem nesse santuário. Beleza. E nisso a gente vai se apresentando aos personagens. Tem o Fink, que, como falei, é entre aspas, o personagem principal dessa animação. Temos a princesa Ata, que é o crush dele, é o crush da vida dele, que é uma princesa que tá sendo treinada para rainha. Eu tentei o nome dela, mas chamo ela de rainha, que é justamente a rainha do formigueiro. E a rainha tá treinando justamente a princesa Ata para poder assumir o lugar dela, porque ela já tá bastante velha e precisa de uma sucessora. E nisso também a gente tem uma outra personagem que é também bem engraçadinha, né? Que é a irmã da princesa Ata, que é a Dot, que é uma formiguinha também bem engraçadinha. Só que ela é menosprezada, posso assim dizer, por todos, porque ela não consegue voar, né? Por incrível que pareça, a formiga voa. Então, ela tá ali, né? Ela faz parte de um grupinho ali, de formigas pequenininhas, né? E nisso, as formigas pequenininhas pegam e, sabe, ficam... não vou dizer que é bullying com ela, mas ficam encrencando com ela diariamente. E nisso, né? Ela gosta, assim, do Fink, né? Acha ele um cara inteligente. E nisso ela fica conversando com ele, né? Inclusive, quando ele recebe essa bronca dessa formiga, né? Que tá organizando a feira, ele fica triste, né? Poxa, parece que ninguém me dá valor aqui. Eu tento fazer as coisas aqui de forma certa, mesmo sendo desastrado. Mas, sabe, ninguém olha o lado genial dele, né? O lado de pensar dele. Porque ele é o cara que pensa, ele é aquele cara que sai fora da bolha, né? Daquela bolha que tá as formigas, para poder pensar em algo fora daquele tudo ali, daquele universo ao qual estão. E nisso ele vai conversando, né? Eles vão conversando, ela também expõe a situação dela, diz que também ninguém leva a sério ela. E nisso ele coloca uma espécie de filosofia bem barata, que é justamente ele pega uma pedra. Inclusive ela fica brincando com ela, poxa, mas você pega uma pedra? Diz, pois é, pega essa pedra e finge que é uma espécie de semente. Aí diz, mas isso é uma pedra. Eu sei que é uma pedra, mas finge, pelo menos que é uma semente. Aí fala, né, que aquela filosofia bem barata, mas é uma filosofia bem legal. Que eles querem a semente, é uma coisa pequena, a qual você planta e ela vai crescendo até se tornar uma árvore. No sentido de que as pessoas começam pequeno e vão evoluindo até se tornarem algo grande. Achei. Por um minuto que é uma semente, tá? Vamos tentar imaginar. Olha. Ela só precisou de um tempinho, um pouquinho de... É bem barata essa filosofia, mas é uma coisa bem realmente legal para a gente ter na nossa vida. Pra gente ter essa consciência. Beleza. Então, dito isso, então, seguindo aqui a história, depois que tem o suado alarme, que são umas formigas que ali ficou tipo umas sentinelas, né, que ficam olhando para ver se os gafanhotos estão chegando. Soa esse alarme, né, que é uma espécie de trombone que eles têm ali de folha, eles assopram e alarma todas as formigas para poder elas descerem pro formigueiro. E nisso o Fink, né, de forma bem atrapalhada, sai correndo e deixa as sementes, né, e as frutas ali naquele santuário. Mas ao deixar, ele praticamente joga aquele equipamento que ele criou, e nisso esse equipamento praticamente
pega e derruba aquele santuário dentro de um lagozinho, né? Lagozinho fala assim, porque se a gente pegar no contexto de formiga, é um lago. Pra gente, né? Parece que é uma gota de água ali. Mas assim, a comida toda cai. O Fink se desespera, tenta ainda evitar a queda, mas ele não consegue. Aí sim, toda a comida foi desperdiçada. Oh, não. E nisso temos a chegada dos gafanhotos, né? Que chega ali todo pomposos, todo ali querendo saber da comida. E o Fink desce com mais dinheiro ali para tentar avisar a princesa Ata sobre o que aconteceu, né? Mas ela não quer nem saber. Aí nisso os gafanhotos, poxa, cadê a comida? Cadê o rango? Onde está o rango aqui pra gente comer? Aí todo mundo começa a ficar espantado, poxa, o que aconteceu? Aí começa a olhar pro Fink. Aí os gafanhotos pegam e simplesmente descem lá para saber se a comida tá lá embaixo, lá no formigueiro. E nisso, vão lá, começam a ameaçar as formigas, falam que se elas não cumprirem com o trato delas, elas podem sofrer penalidades. E por aí vai, né? Até que, de fato, a Dot, né, vê um gafanhoto ali que sabe, parece aqueles, pode dizer assim, gafanhoto monstro, assim, né, posso dizer, que é um gafanhoto todo malvadão ali, que inclusive os outros gafanhotos têm que amarrar ele para poder ele não sair atacando todo mundo, porque parece que o nível de agressividade dele é bem alto. E nisso a Dot fica com medo, né? Fica com medo dele, começa a recuar, até que o Rupi pega ela e fala assim, tu tem medo dele, né? Tá com medo, e pega ela e começa a se aproximar desse gafanhoto. E nisso o Fink pega e encara o Rupi. Ele fala, deixa ela em paz. E nisso o Rupi pega e vai até ele e fica questionando, tu quer, então vem pegar. E nisso o Fink pega e recua. E o Rupi começa a suspeitar que as formigas estão tentando tramar alguma coisa contra ele. E ele fala, então é o seguinte, vocês querem me encarar? Então é o seguinte, agora eu quero que vocês dobrem o número de comida que vocês oferecem pra gente dentro de pouco tempo. A gente vai retornar até quando cair a última folha ali da árvore. Quando cair, a gente está de volta e a gente quer a nossa comida. E em dobro, não é só a comida, não, é em dobro. Aí, beleza, nisso eles vão embora. E nisso, né, todo mundo começa a olhar pro Fink de uma forma bem agressiva. E nisso tenta achar uma punição para ele. Pois é, mas qual seria a punição para ele? O pessoal fica ali discutindo uma espécie de tribunal das formigas. Aí um fica sugerindo, coloca ele lá no túnel para poder ficar cavando lá por um mês. Aí diz, não, mas poxa, foi um sacrifício para poder a gente pegar ele de volta, porque ele ficou preso lá, foi uma onda, assim posso dizer. Aí, de repente, o Fink, naquele momento genial, né, que ele tem, ele fala assim, poxa, então a gente poderia pegar e reunir forças com algum inseto que é boladão, mais forte, para poder, assim, nos ajudar. E nisso ele dá essa ideia, né? No começo todo mundo riu dele, achou maluquice sair da ilha, porque onde eles estão é uma espécie de ilha, onde está o formigueiro. Então, a pessoa começa a falar, poxa, mas sair da ilha, se a gente sair da ilha, tem insetos maiores, é tipo isso mesmo, tem insetos maiores, mais bravos, que podem vir aqui ajudar a gente. E nisso, né, a princesa Ata no começo ficar relutante em concordar com ele, mas depois, né, o pessoal fala, poxa, mas é uma brilhante ideia, né? Deixa o Fink sair, né, do formigueiro e ir atrás desses insetos que ele quer, e nisso a gente se livra dele. Aí beleza, ele pega assim, beleza, então a gente concorda, pode ir lá, pega as tuas coisas e se manda. Beleza. Aí nisso ele pega a trouxinha dele e vai até uma espécie de desfiladeiro ali, que é um desfiladeiro, essa é a verdade. E lá ele, do outro lado, tem justamente o que eles chamam de cidade, que é um local onde tem outros insetos. E nisso, né, a Dot aparece com algumas outras formiguinhas que faz parte daquele grupinho que ela tem, né, clube das formigas pequenas, posso dizer assim. E nisso,
a Dot fica encorajando ele. Poxa, legal, vai lá, você vai conseguir tudo mais. E as outras começam a bagunçar com ele. Meu pai falou que você não dura nem um mês, nem um dia. E por aí vai, né? Começa a bagunçar com ele. E nisso, o Fink pega uma espécie de... Eu esqueci o nome dessa folha. Eu não vou falar porque eu tenho medo de errar o nome. Mas uma folha assim que parece um... Dente de dragão. Dente de dragão? Dente de... Esqueci uma coisa assim. Aí ele pega essa folha, ele quebra e nisso ele vai planando até o outro lugar. Antes disso ele bate ali na pedra, obviamente, mas é bem engraçado. E assim, né? Lá ele chega na cidade, ele encontra um monte de insetos ali, inclusive tem gafanhoto ali também. Gafanhoto até tá sem as asas, né? E vai encontrando, né? Um monte de insetos ali totalmente diferente. Tem tudo que você imagina. Tem joaninha, tem pulga, tem mosquito, tem tudo ali que vocês podem imaginar de inseto, né? Aí nisso ele tenta procurar, né, alguns insetos ali bolados para poder ajudar o formigueiro. No começo ele não consegue achar, né? Até que do nada tá tendo uma confusão ali. Antes disso, deixa eu introduzir os personagens, tá bom? Que tem aqui, que são bem importantes, que ao mesmo tempo que o Fink tá procurando os insetos, tá rolando ali o espetáculo Circense, que é onde um bando de insetos tá fazendo um espetáculo para um monte de mosca que tá ali assistindo. E o circo ali é um fracasso. É um fracasso. Os atores ali que não tem nem um que seja bom. Então as moscas começam a encrencar, falam, vou sair daqui, isso aí é ruim e tudo mais. E nisso, o chefe dessa trupe de artistas circenses é uma pulga que comanda. É meio difícil para todas as espécies de insetos que tem, mas tem uma aranha, que é a Rose, tem o Francis, que é uma joaninha, tem a cigana, que é uma borboleta, tem o Manny, que é um louva-a-Deus, tem o Jim, que é um besourão, né, grandão, e temos o Slim, que é um bicho palito, é um inseto palito, né, que é aqueles insetos que, se você colocar numa árvore, né, eles se camuflam ali, parece um graveto ali. Então esses bandos atrapalhados aí fazem tudo errado no circo, até que do nada o último número que eles devem apresentar acaba sendo de uma forma acidental o maior sucesso no circo, né, que eles pegam e armam toda uma situação ali para poder digamos assim, fazer com que o chefe deles saiam de forma sem nenhum perigo da situação, se posso dizer. No final tudo dá errado, esse acaba se atrapalhando, no final eles acabam pegando e colocando fogo na pobre da pulga, que fica torradinha, e nisso eles acabam sendo demitidos. E nisso, né, voltando àquela parte do Fink, esses insetos estão ali bebendo ali no bar, até que do nada, uma coisa também que eu tenho que voltar a mencionar para poder vocês entrar no contexto, é que a joaninha, né, no caso o Francis, né, a joaninha eu digo por causa do nome do inseto, pega e se encrenca com uns insetos ali no circo, e nisso começa a xingar os insetos e tudo mais, e volta, e as moscas voltam no bar para poder encarar o Francis. E nisso traz uma super mosca ali, que é mosca toda parrudona, para poder intimidar o Francis. Aí eles começam a encrencar com eles, para agora que você falou pra gente e tudo mais. Isso dá uma confusão ali nesse bar. E nisso eles começam a rolar um quebra-pau ali dentro do bar. E nisso o Fink começa a achar eles, né? Na procura dele, começa a achar os insetos que vão falando e tudo mais. E nisso ele, sem querer, ele acha, né, esses insetos que fazem parte desse circo. E nisso, como eles já querem sair fora daquela situação, eles aceitam, né? Eles querem nem saber o que o Fink quis falar pra eles. Eles pegam e simplesmente e vão com o Fink pro formigueiro, sem ao menos saber qual seria o trabalho que eles iam fazer, né? Então nisso, o Fink chega lá no formigueiro todo orgulhoso, dizendo, poxa, achei os insetos que vão nos salvar.
Beleza. Aí chega lá, é bem engraçada essa cena. O formigueiro inteiro em festa, achando que de fato o Fink realmente acertou na procura pelos insetos. E nisso eles armam até uma festa, com comida, um monte de coisa lá. E nisso tem uma espécie de teatro. E tem as formiguinhas ali que pegam e fazem uma representação da luta, né? Entre os insetos e os gafanhotos. E nisso todo mundo praticamente vai pro saco ali. Aí um dos insetos, né? Inclusive, eu esqueci de citar o nome dele. É uma espécie de. É uma espécie de. É o chucrute. É o chucrute que é uma. Uma lema, não. Fugiu agora. Mas é o chucrute que ele é. Poxa, é uma espécie de lombriga, uma coisa assim. Aí, sabe, ele fica ali horrorizado por conta de que ele pegaram e praticamente ele cortado em dois. Ele fica horrorizado, né? Aí eles começam a cair na real. Ele diz, poxa, não, peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? A gente não veio pra cá pra lutar com inseto. A gente pensou que a gente veio pra cá pra fazer uma apresentação de circo. E nisso eles começaram a confrontar o Frink sobre essa situação. E nisso eles pegam e se mandam. Eu fico desesperado, né? Ao descobrir que eles são insetos de circo e não insetos guerreiros, como ele pensou que fossem. E nisso ele vai atrás dele, né? Inclusive ele tenta puxar eles ali. Aquele insetão, né? Acaba voando, o Jim. E nisso eles armam toda uma confusão, né? Até que eles se confrontam com entre aspas, que é o vilão. Vilão entre aspas, né? Mas é assim, é um dos inimigos dos insetos nesse filme, que é justamente um pássaro. Pássaro comum, né? Pássaro comum, um passarinho bem de boa ali, entre aspas, né? Que faz parte da natureza, né? Sempre temos um predador em comum, né? Que tentar caçar algum ser vivo ali. Faz parte da cadeia alimentar da natureza. E nisso, né, os pássaros tentam caçar insetos, né, para poder eles se alimentarem e também alimentar suas crias. E nisso, o pássaro vê eles ali e começa a caçar eles. E aí se cria toda uma situação em que o pássaro tenta pegar eles. E nisso, eles criam até uma espécie de distração, que eles pegam o chucrute, levando o chucrute ali. O Sli, né, pega ali, ele fica levantado ao chucrute. E no começo parece que tava tudo dando certo, né? Até que o chucrute, que ele é um personagem meio gordinho, acaba se engatando ali na fenda. Aí fica desesperado. E as formigas, né, pegam e ficam observando toda essa situação, né? Inclusive uma das invenções do Frink, que é uma espécie de binóculos. Que pega ali e... Não é nem binóculos, é monóculos, se não me engano, porque é só uma lente e eles ficam ali olhando ali de longe toda a situação. E nisso, né, eles conseguem salvar a Dot, que também, ao olhar toda a situação da fuga dos insetos ali, ela também tenta verificar com a situação, mas ela acaba ficando em perigo, né? Ela quebra daquelas folhas a qual o Fink utilizou para poder chegar até a cidade. E nisso, ela acaba sendo caçada pelo pássaro. Então cria-se toda uma operação de resgate para poder salvar a Dot. E não vai, eles conseguem salvar ela. E todas as formigas ficam agradecidas aos insetos. E realmente pensam que os insetos são insetos guerreiros. E que realmente estão ali para ajudar eles. Depois disso, né, eles ficam amigos das formigas. E o Fink começa a ter status realmente de ser um cara realmente confiável para as formigas. Inclusive a Ata, né, fica meio ali igualmente meio pesado, né, porque não era a intenção dela em si mandar o Fink ir atrás dos insetos. Ela só queria de fato realmente se livrar dele para poder ele não criar mais problemas pro formigueiro. E nisso era, não, beleza, então já que você é tão próximo dos insetos guerreiros, você vai ser uma espécie de interlocutor entre a rainha e os insetos, já que você tem uma grande comunicação com eles. E nisso, né, os insetos ali ficam uma reunião e questionando a situação
com o Fink, né? Porque, poxa, não, a gente... Beleza, a gente gostou daqui, mas a gente tem que ir embora, né? Porque a gente não veio pra isso. Aí nisso, o Fink, naquele momento eureka dele, momento genial dele, ele descobre que justamente que o Hooper tem medo de pássaro. Que é normal, né? Para inseto, tem inseto tem medo do seu predador, né? E nisso, eles pegam e criam um pássaro de mentira. Inclusive, uma coisa bem engenhosa, né? Bem engenhosa ali, pegam folhas, gravetos, cria todo um sistema ali para poder realmente recriar um pássaro de verdade. E realmente fica bem genial, né? Bem legal. Inclusive, tem até o som do pássaro, né? Uma espécie de megafone que tem ali dentro desse pássaro de mentira que como você repete, né? O som do pássaro. E nisso, tudo tava indo bem, tudo tava certo, até que aquela pulga, que é o chefe deles, aparece lá no formigueiro. E nisso, ele fica procurando, né, a sua trupe. Porque fala, poxa, a gente fez um mau sucesso com aquela última cena, né? Que vocês pegam e praticamente me torram. E nisso ele fica, poxa, vocês vão me dar muito dinheiro. Aí tenta procurar os insetos, né? Até que ele consegue achar, né? Consegue achar, começa a explicar a situação, quer ir de volta, né? Recontratar eles. E nisso, as formigas ficam sem entender, né, o que está acontecendo. Até que a pulga, né, para que eles são insetos de circo. E nisso todo mundo fica horrorizado. Poxa, como assim são insetos de circos? A gente tem toda uma defesa montada contra os gafanhotos por insetos de circos. E nisso, realmente, todo mundo fica bravo com o Fink, principalmente depois que um dos insetos fala que eu pensei que a armação do Fink ia dar certo. Aí todo mundo fica horrorizado com o Fink, a princesa Ata fica bastante brava com ele e manda ele embora. Então vai-te embora com esse pessoal aí que você trouxe. E nisso ele fica triste, fica bastante abalado com a situação, e ele vai embora. E nesse meio tempo, os gafanhotos pegam e retornam o formigueiro. E antes dos gafanhotos retornarem, as formigas, né, ficam desesperadas, tentando coletar o máximo possível de sementes, frutas, enfim, para poder eles oferecer para o gafanhoto. Mas só que a quantidade é muito pequena, né? Porque está num período bem complicado ali das formigas. Inclusive elas têm que pegar e coletar comida para elas, né? E eles não conseguem. E nisso realmente os gafanhotos chegam e ficam bastante bravos com elas, porque realmente a quantidade que elas ofereceram é bem menor do que eles queriam. Mas assim, né? A grande questão dos gafanhotos não é simplesmente se alimentar, mas sim botar as formigas no seu devido lugar, né? Na concepção deles, que é justamente servir eles para sempre. E nisso eles têm que colocar elas na rédea. Então por isso que eles voltaram, para poder realmente botar elas na rédea, para poder elas não tentar se voltar contra eles. E nisso, né? Eles praticamente prendem ela ali na ilha, pegam o que tem de comida e começam a comer e falam assim: olha, depois de comer, vocês vão ver o que é bom para tosse. E nisso é revelado um plano, até pelos dois gafanhotos ali que estão patrulhando ali a ilha, que eles querem pegar e praticamente eliminar a rainha, para poder assim eles de alguma forma dar uma lição para as formigas, né, para que elas não se voltem contra eles. Beleza. Isso, a Dot, uma formiga bem espertinha, pega e consegue fugir. Inclusive ela consegue reunir as outras amigas dela, né, naquele clube onde elas ficam, o clube das formigas. E nisso elas tentam fazer um plano para poder de alguma forma deter os gafanhotos. Provavelmente que não começou a dar certo, a Dot sai do esconderijo e acaba se defrontando com aquele inseto que é todo bravo, todo inseto monstro, eu posso citar assim. E nisso acaba caindo numa espécie de desfiladeiro. Mas só que, pra sorte dela, ela começa a voar, criar as asas que ela tanto queria, e ela voa. E nisso ela pega e vai atrás do Fink, para poder ver se consegue ajudar as formigas. E nisso o Fink tá ali, o pessoal do circo, todo triste, todo tristonho ali. E a Dot chega até ele e fala: poxa,
gafanhotos chegaram no formigueiro, tocar o terror, e no final eles querem pegar e eliminar a nossa rainha. E nisso todo mundo fica horrorizado, nossa, a gente tem que ajudar tudo mais, mas o Fink, né, tá todo tristonho, tá todo abaixo. E ele fala, não vai dar certo, poxa, já tentei de várias formas e olha o que deu. E nisso, né, todo mundo fica querendo encorajar ele, falando palavras positivas, mas ele não quer saber, né. Até que a Dot pega e se lembra daquela filosofia lá do começo do filme. Que a gente pega uma pedra e mostra pra ele, ó, tá aqui, finge que é uma pedra. Ela só falou isso. E nisso ele entendeu o recado e voltou a ter coragem e começou a planejar o plano de tentar resgatar a rainha antes que os gafanhotos peguem e eliminem ela. Beleza, e nisso eles retornam. Antes disso eles pegam e prende a pulga ali, a Rose pega e, como era uma aranha, ela pega e amarra ele nas terras dela e eles conseguem voltar ao formigueiro. E nisso eles armam um plano, né? Armam primeiro um plano de distração, após com insetos de circo, que são. No começo não dá certo, o Hope manda os gafanhotos pegar e tacar uma surra neles, mas aí é que teve dois insetos pulgas, umas pulguinhas, assim, posso dizer assim, que são dois irmãos gêmeos, né, ali, que começam a brigar. Aí nisso o Hope acha engraçado e manda seguir pro espetáculo. E nisso, essa minha distração deu outra parte do plano do fim, que é justamente as formiguinhas, né, pequenas, lideradas pela Dot, subirem até a árvore onde está guardado aquele projeto de pássaro que é uma imitação, né, que seria a defesa deles inicialmente. Subir até lá, entrar nesse pássaro e desse jeito descer e assustar os gafanhotos para poder sair de fora da ilha. Beleza. E vocês sobem até lá e tudo parece estar dando certo, né? Tudo tá dando certo. As formigas conseguem espantar os gafanhotos que ficam com medo. Até que, em um momento de distração do Fink, que vai junto com elas lá pra cima, ele acaba acertando uma espécie de caminhão ali, posso dizer assim, onde está aquela pulga que é chefe dos insetos do circo, né? E nisso, ao ver, né, que é tudo encenado, ao ver que todos os insetos estavam sendo eliminados pelo passarinho de mentira, ele fica revoltado e nisso ele pega um isqueiro e um álcool ali, alguma coisa assim, e praticamente queima o pássaro de mentira. Meu mágico já era! Fogo! Vem no alvo! E nisso, praticamente todo o plano do Fink e das formigas vai tudo pro ralo. O Hope descobre que aquele ali é uma mentira. E nisso ele fica bastante revoltado. E nisso ele acaba percebendo que o Fink, que é o inseto que lá no começo do filme tinha confrontado ele, e que foi ele que teve a ideia de fazer o pássaro de mentira. E nisso, né, ele pega e manda aquele gafanhoto que é todo malvadão, todo agressivo, dá uma surra no Fink, né? Se de armar essa pra mim, odeio quando falam demais. Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas, colocadas neste mundo para nos servir. Aí todo mundo fica ali, poxa, já era o Fink, né? Vai pegar um monte de porrada e já era. Mas até que ele começa a falar, ó, insetos não foram feitos para poder ficar o tempo todo servindo para gafanhotos. Vocês que precisam da gente, porque quem alimenta vocês é a gente. Então a gente não precisa de vocês para nada. E nisso ele começa a encorajar as outras formigas a atacar os gafanhotos. E é isso que acontece, né? Porque as formigas estão em maior número do que os gafanhotos. E nisso eles percebendo que a situação está começando a ficar crítica para eles, eles pegam e se mandam da ilha. E o único que fica é justamente o Hope, que é que fica ali dizendo, não tenho medo dessa, eu sou um formiga e tudo mais. E nisso ele pega um couro das formigas. Mas quando tudo parecia que ia ter um final feliz, né, começa a chover. E chuva para a formiga é como se fosse uma espécie de uma tempestade, né? Pode ser a chuva pequena que for, mas é uma espécie de uma enchente, né? Aí nisso começa a chover, todo mundo começa a sair desesperada. E nisso o Hope acaba saindo de uma espécie de canhão a qual ele foi colocado para poder
praticamente ejetar ele da ilha. E nisso ele começa a caçar justamente o Fink, que tenta fugir, mas ele acaba sendo capturado pelo Hope, que começa a voar, os outros insetos vão atrás dele para poder tentar resgatar, mas não conseguem. Até que a Pizza Ata consegue chegar até o Fink. E nisso ele chega até um ninho do verdadeiro do passarinho que tá ali. E nisso o Hope pensa, outro passarinho de mentira. E começa a falar, tá cheio de menininha também, cheio de formiguinha também. Olá, formiguinhas. E nisso, quando ele percebe que é um passarinho de verdade, aí já é tarde demais. Aí ele vira merenda de passarinho. Eu tive uma ideia! Se esconda! Aconteça o que acontecer, fique abaixada. Não, eu posso ficar. A única coisa que conseguiu foi adiar o sofrimento. Vai! De garotinhas aí dentro? Oi, garoto! E assim termina o filme, né? Termina o filme dessa forma, com todo mundo bem, o Fink é elevado a status de herói do formigueiro, os outros estados são vistos como heróis de guerra, né? E todo mundo acaba bem, todo mundo termina com um final feliz, né? Inclusive tem um personagem que eu esqueci de falar, é irmão do Hope, né? E é um gafanhoto totalmente paspalho, né? Que é o Molt. Esqueci de citar ele, mas o Molt é um tipo de gafanhoto totalmente nada a ver, né? Ele é o cara atrapalhado do grupo ali dos gafanhotos. E por ser irmão do líder, né? Ele se acha muita coisa. Inclusive os outros gafanhotos incentivam no caso, ele a confrontar o irmão dele, né? Em algumas decisões. Mas obviamente que o irmão dele não tá nem aí, né? Porque acha ele um panaca, né? Inclusive tem uma cena bem engraçada que ele fica com raiva, né? Porque fica incentivando ele a não ir. E ele fala, não vai, porque a gente já tem comida suficiente aqui, não precisa. E nisso ele pega e fica bravo, né? Com os outros gafanhotos que ficam intimidando o irmão dele pra poder colocar coisas na cabeça dele. E nisso ele acaba eliminando os dois gafanhotos. Também tem uma cena bem engraçada lá no começo, porque quando eles entram no formigueiro, a qual ele vai bater no Molt, né? Aí fala, olha que eu falei pra mãe, que a mamãe falou que não era pra você me bater. E nisso, como ele acaba com a mãe dele, né? Ele não bate nele e acaba batendo no do gafanhoto. Mas o Molt realmente é um dos alívios cômicos do lado dos gafanhotos, né? Então assim, né? Inclusive também tem uma cena final, né? Que como fez todo mundo em final feliz. O Scoot, né? E ele acaba se transformando numa borboleta, né? Entre as porque umas asas bem pequenininhas ali nas costas dele. Ele tenta voar, mas quando é pesado não consegue, né? É uma cena também bem engraçada. E também a Princesa Ata, né? Ele acaba se tornando a rainha. A rainha realmente entrega a coroa pra ela pra poder ser a rainha dos insetos. Assim como a Dot se torna a princesa. E assim termina o filme. Termina o filme em alto astral. Inclusive também tem que citar uma coisa bem legal. No pós-crédito, né, da animação, que tem uma espécie de bastidores da gravação. Mas não é com os atores, no caso com os atores não, vou dizer com os criadores da animação, né? E sim com os personagens ali, com uma espécie de erros de gravação, que é muito legal. É muito legal, achei bem criativo. Como se fossem realmente atores atuando e errando as falas, os momentos, achei bem genial. E assim, né? Vida de Insetos é uma ótima animação. Animação realmente incrível, maravilhosa, que vale muito a pena você curtir. Para um pouco rápido antes de a gente encerrar aqui, efeitos especiais não tem como que comentar, realmente são muito bons. Bem desenhados os personagens, as imagens ali são bem bonitas, né? Quando abre a imagem ali do formigueiro, é bem legal, é bem bonito, assim, você pensa que é uma paisagem de verdade, né? É bem feita a animação, os personagens são bem criados, são bem expressivos, todos, né? São bem expressivos, e isso também acaba criando situações também bem engraçadas no filme, né? Por conta da expressividade dos personagens, isso é muito legal. A criação desse filme realmente é
bem marcante, principalmente a trilha sonora mesmo do filme, que é uma orquestra assim, que é bem bacana, fica bem característica. Quando toca, para quem assistiu, você já sabe que é Vida de Insetos. Então é bem marcante, é bem marcante. E assim, né? É um filme onde, e se você, como eu falei lá no início do vídeo, se você tem um filho pequeno, ou lá para os seus 12, 10 anos, e ele nunca assistiu essa animação, qual que para ele assistir? Eu tenho certeza que ele vai gostar. Vamos ver, os filmes da Pixar, eles têm um lado atrativo emocional, assim, que remete à nossa infância muito grande. E isso realmente é uma coisa que a gente não vê hoje em dia nas animações. Então, é um filme assim muito carismático, é muito agradável de você assistir. Então, vale muito a pena você pegar e assistir esse filme ao lado da sua família, né? Ao lado dos seus filhos. Porque realmente é um filme que marca muita gente mesmo. E como tem outros... O engraçado é que os filmes antigamente, dessa época aí, eles têm realmente um fator realmente que envolvimento emocional muito grande, né? Que acaba marcando a gente. É difícil a gente descrever esse sentimento, mas a gente, ao assistir hoje em dia novamente esses filmes, por mais que a gente saiba de todo o roteiro, mesmo assim a gente volta a ter esse sentimento nostálgico e esse sentimento de infância, né? É incrível isso, é incrível, é impressionante. E é por isso que realmente eu escolhi o Vida de Insetos. Podia escolher qualquer filme da Pixar aqui para falar nesse especial de Dia das Crianças, que com certeza estaria bem mesmo retratado esse sentimento de infância. Vida de Insetos é um filme que eu assisti bastante. Eu assisti na época, inclusive no VHS, naquelas fitas, né? Eu acho que hoje em dia ninguém sabe o que é um VHS, mas era uma mídia, né? Antecessora ao DVD, tá bom? Que veio antes do DVD. E realmente é um filme que me marcou muito, principalmente pela introdução da Pixar, né? Que é uma espécie de luminária de mesa que fica ali pulando ali. É bem sensacional. Inclusive tinha umas animações que vinha antes, eu não me lembro se veio antes ou depois dos filmes. Inclusive, se eu não me engano, desse filme aqui, era uma animação de um senhor que ele ficava jogando dama. Dama que é parecido com xadrez, tá bom? Tem ali suas diferenças por conta das regras ali do jogo e também pelas peças, né? Que a dama é só um círculo, né? Uma peça em formato circular naquele como pode ser painel de xadrez, né? E onde você pega essas pecinhas em formato circular e sai movendo. Geralmente é na cor branca e na cor mais escura, né? Então assim, tem seu que ficar jogando, que é bem interessante, e no final das contas você percebe que ele está jogando consigo mesmo. E achei bem legal porque você pensa que ele está jogando com outro senhor, mas não, é o mesmo. Mas por conta da personalidade ser diferente, ele ter criado duas personalidades para jogar contra ele, você acaba percebendo que, no caso, você tem uma impressão que você tá vendo duas pessoas jogando xadrez, mas na verdade é apenas um. E a Pixar tem essas animações, né, antes dos filmes. Hoje em dia, ao meu ver, não tem mais nada, não tem mais essas animações, mas antigamente era bem legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todo o apoio de vocês. A gente é mais de 200 pessoas aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por cada um de vocês aqui que se inscreve no canal, que assiste os vídeos e que deixa o seu like. E é o seguinte, pessoal, mais uma vez, peguem esse 12 de outubro e passem o dia com seus filhos, tá bom? Qualquer filme para eles assistirem. Hoje em dia a internet tem muita coisa aí interessante, mas também tem muita coisa errada que muita criança assiste. E eu acho que a melhor forma de trazer um pouco de infância, porque criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança, não pode crescer já um adulto, como muita criança quer ser. Então peguem e coloquem para assistir esses filmes, coloquem para assistir essas animações que com certeza elas vão gostar. E tem um apelo emocional muito legal essas animações. Então
coloque para assistir. Não deixe seus filhos também só ficar assistindo besteira no, assim, nas redes sociais de forma geral, né? Tem muita coisa errada aí que as crianças assistem e acabam aprendendo coisa errada. E essas animações ensinam muita coisa legal, muito aprendizado, muita coisa que elas podem levar para a vida. Isso é muito interessante. Então, dê preferência a essas coisas. Não deixe seus filhos largados no celular, assistindo um monte de coisa que não deve, porque eles vão aprender coisas que não devem. Então, nesse 12 de outubro, passe tempo com seu filho. Leve ele para brincar, leve ele para assistir um filme. Interaja com seu filho, porque eles sentem também falta da sua presença. Não é só pegar o filho e colocar ele na frente de uma TV, deixar o celular com ele, tablet, videogame. É também pegar e participar da vida do seu filho, também sendo pai e também interagindo, brincando com ele. Então, nesse dia 12 de outubro, façam isso, né? Façam isso, estejam com seus filhos, porque com certeza eles são parte muito importante na sua vida. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o seu like aqui para me apoiar, de se inscrever no canal, caso não for inscrito, e de acionar o sininho de notificação. Então, vejo vocês no próximo falando sobre filmes. Então, até uma próxima!